esse daqui eu tava querendo, hein? Pelo menos na capa, né? Pá! Isso aqui é uma pepita de ouro, tá? Isso daqui foi retirado de uma mina e enviado diretamente pra minha casa, porque isso aqui... E aí nós temos dentro das costuras cartões postais. O cupom falso, inclusive, tem tradução de uma mulher e eu achei sensacional. Assim, a estrela desse book haul. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nossa, faz tempo desde a última vez em que eu mostrei pra vocês os livros que chegaram por aqui, os novos na estante. Bora lá que vamos cobrir hoje os últimos, acho que 2 meses de livros chegando por aqui. Vamos a eles então. O primeiro que eu tenho aqui logo na pilhazinha do meu lado é A Detenção, da Lilian Freitas. A escritora me enviou e a premissa dele é seguindo a história de uma protagonista, Mila, que vai viver no exterior quando se casa, mas a pandemia vem para destruir todos os seus planejamentos. Ela tem que lidar com a questão de estar presa em um país que não é o seu, aqui no caso um intermediário, Portugal, e também com o seu casamento, que é recente. Linda essa capa, eu amei, eu amo essa combinação de cores, inclusive. Enfim, fiquei bastante curiosa com essa leitura. A Rocco me enviou o seu mais novo lançamento. Eu sempre acho meio esquisito falar mais novo lançamento, mas pensando que no mercado editorial o lançamento se dá em um período de tempo muito grande, até que já faz tempo que esse livro foi lançado. Ele foi lançado no iniciozinho de abril. Amêndoas, da Won Pyeong Son. Sai um vlog de leitura para esse livro aqui. Tá bem gostoso de assistir, modéstia à parte falando, mas porque nós temos a participação especial da Mari Dalchico, minha amiga, agente literária, criadora de conteúdo, que leu comigo esse livro e ele se tornou um dos nossos queridinhos. Nós temos aqui o Yoon Jae, que é o protagonista, também narrador, um garoto de 16 anos que tá no ensino médio e ele perde de uma hora para outra a sua tutoria, que é a sua mãe e principalmente também a sua avó. E aí, quando vocês lerem, vão entender o porquê desse principalmente a sua avó. Nós aqui temos um protagonista que tem alexitimia, uma condição neurológica associada às amígdalas cerebrais, que eu desconhecia até me deparar com esse livro, que é a dificuldade em identificar e expressar sentimentos. Vocês imaginem, então, também como que se dá a construção de um protagonista que, além de tudo, é um narrador. Então essa ótica, essa perspectiva nos é passada de uma maneira muito peculiar. Eu adorei esse livro, ele é emocionante, todo mundo que tá lendo, assim, que eu vejo, né, lendo, com quem eu converso, também se emocionou muito nessa leitura, inclusive 2 membros do BTS, o RM e o Suga, que leram e aí se envolveram bastante com o livro. Sempre que tem novidade da editora Pinar, estou eu, cadelinha que sou da editora, lá apoiando, e os 2 últimos que eu apoiei e chegaram agora foram esses 2 aqui, Museu do Romance da Eterna, do Macedônio Fernandes, e o Caudilho Jorge G. Borges. Eu gosto dessa editora porque eles trazem para o mercado editorial brasileiro títulos que ou estão esgotados ou que nós não tínhamos até então, principalmente da América Latina, e isso me deixa bem feliz, né, de poder apoiar e ter os livros na minha estante. Eles também me enviaram um caderno do Museu do Romance da Eterna, que está lindíssimo. Falando nisso, o que ficou também belíssimo foi o novo romance do Itamar Vieira Júnior, escritor de Torturado, que é, então, Salvar o Fogo. Aqui nós temos a versão em capa dura, fitilho e esta guarda linda, mas eles estão publicando na versão brochura normal também. Eu já comecei a ler, como vocês podem ver, não cheguei nem na página 100, está todinho marcado. E a editora me enviou um press kit com um pin de arruda, eu amo pins, também uma revistinha com alguns textos sobre o novo livro, um bilhetinho, aqui sementes de arruda, que eu quero ver se eu planto, e também uma edição em capa dura que vou sortear entre os apoiadores do Literaturas. Se você não é um apoiador, recomendo fortemente que você o seja. Clique no link que está aqui no descritivo do vídeo e confira nossa campanha de financiamento coletivo lá pelo Catarse. Se torne um madrinho, um apoiador e receba muitas recompensas exclusivas em troca. Gente, eu tô um pouco fanha hoje,
porque eu não sei se é sinusite, gripe, o que é, só sei que tá afetando minha voz. Então, me perdoem se alguma palavra sair aí esquisita e eu só continuar gravando, porque se eu for parar em cada palavra que eu falo errado aqui, vocês vão ficar cansados de mim. Na verdade, a Mallory, editora desse vídeo, vai ficar cansada de mim, então paciência, acontece também, né? Essa daqui foi uma caixinha que me chegou do escritor Ricardo Angulo, que é o Faro da Lucidez, se não me engano, o primeiro romance, eu acho que é a estreia dele na literatura. Malda foi diagnosticada com esquizofrenia e logo foi tida como inapta à convivência social. O ostracismo se sustentou sobre o seu diagnóstico, compreendido como incapacitante. Em uma de suas várias internações, passou a ser atendida por um psiquiatra de práticas pouco ortodoxas, que percebe que os pesquisadores dali buscam angariar reconhecimento por meio da escavação da psique humana, ao invés de remediar as condições dos internos. Bem interessante essas premissas, né? Imagino, assim, a complexidade que é na criação de um livro como esse. De Osman Lins, lançamento da Tusquets, Libela e o Prisioneiro. Eu já ouvi falar desse livro, eu acho que já foi novela. Original de 1964, texto dramático que inspirou o filme. Ah, filme! De Guel Arraes, em 2003. É uma comédia com referências nordestinas. Foi a primeira obra do autor a ser encenada com retumbante sucesso. Ah, em especial 20 anos do filme. Enfim, belíssima essa capa, né? Fiquei interessadíssima aqui na leitura, faz tempo que eu não leio uma peça. Eu assisti, mas ainda não li, Days Jones and the Six. Adorei a série, adorei as músicas, depois até descobri que o Marcus Mumford, da banda Mumford & Sons, esteve ali por trás da criação de algumas das letras do álbum, né, de Days Jones and the Six. Eu adorei as músicas. E aqui nós temos duas edições. Essa me foi enviada pela Amazon Prime Video, que é o canal de streaming por onde você pode assistir a série. E esse daqui me foi enviado pela própria editora, que é a Paralelo, um selo da Companhia das Letras. Quero sim ler. Eu só não sei quando que eu vou fazer isso, até porque agora o buzz já passou, eu também já assisti a série. Vou ficar com uma das edições e a outra vou sortear entre os apoiadores. A querida Jo Helena, apoiadora aqui do Literaturice, que eu até conheci no ano passado, em uma viagem que eu fiz a Salvador, ela também estava viajando por lá e a gente se encontrou, nos conhecemos. Ela me enviou de presente o Chrysantheme Enervadas. O título é Enervadas, da escritora Chrysantheme. Tá? E esse é o pseudônimo da carioca Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Vasconcelos, que nasceu em 1870 e morreu em 1948, e é uma das preciosidades mais bem guardadas da literatura brasileira. Escritora prolífica do início do século XX, pioneira das causas feministas, publicou mais de 20 livros. Esse é um romance de 1922 que faz críticas veementes contra a submissão e os limites à liberdade impostos às mulheres. Em forma de diário, revela a vida amorosa da protagonista, que é Lúcia, curiosa e sexualmente livre, e de suas amigas fiéis, além de ser uma divertida crônica sobre as classes abastadas do Rio de Janeiro na República Velha. Eu fiquei, assim, curiosíssima quando ela me enviou o livro, que eu não conhecia, e por toda essa premissa e também pelo recadinho que ela me enviou junto. Achei esse livro, por acaso, numa indicação feita pela editora no Dia das Mulheres, e amei. Espero que você goste. Pensei logo em você quando li, pela raridade da obra. Então, Jo, eu amei essa escolha e eu não vejo a hora de ler. Muitíssimo obrigada mesmo. Também um muitíssimo obrigada aqui a Gabi, que eu nunca sei pronunciar o seu sobrenome, Gabi, me desculpe. De Jujaita. Enfim, ela me enviou muito amor por correio, não apenas esses 2 livros, várias coisinhas aqui pra minha casa. Então, Gabi, aqui, aproveitando esse momento em que você pode me ver falando pra você, muito obrigada por todo esse carinho e amor e essa atenção também, né? Ela me enviou nesse pacotinho de amor 2 livros, esses daqui, Mrs. Spring Fragrance, A Collection of Chinese American Short Stories, e A Pedra de Toque, da Edith Wharton, que é uma escritora que eu ainda não li, não sei porquê, ainda não chegou o tempo dela, mas está muito próximo, porque todo mundo fala dessa escritora recentemente pra mim, né? Todo mundo tem falado e me indicado, então temos aqui 2 livros muito interessantes. E, Gabi, de novo, muito obrigada. Também um muito obrigada. Gente, essas mulheres, tá vendo, que me cercam? Como não amar vocês?
É outra apoiadora, outra madrinha aqui do Literaturice, assim como a Gabi, assim como a Jo. Eu estou falando da minha amiga gaúcha, que é a Júlia, que gosta muito de Veríssimo e me mandou de presente o Solo de Clarineta, que é um livro de memórias do escritor. Eu estive lendo algumas obras dele, então fiquei curiosa por esse livro e Ju me enviou. Muito obrigada novamente, Ju. Também outra lindíssima que, ainda bem, eu vi esse ano pessoalmente, assim como a Júlia. Eu vi mais recentemente a Marizinha e ela me deu de presente um livro da Wisława Szymborska, é assim que se pronuncia, eles até ensinam em uma edição dos livros dela publicados pela Companhia das Letras, mas ela me enviou o Correio Literário, ou Como se tornar ou não um escritor. Essa edição aqui é da editora Ainê, eu achei lindíssima essa capa. E eu já dei de presente um livro da Wisława para ela, né, da vez que nos vimos, e dessa vez ela me enviou por correio esse amor também, junto com esse estojinho que dá para colocar nos livros, né, para guardar coisas aqui dentro, tudo. E dentro veio um lápis, que é A Well-Read Woman is a Dangerous Creature. Eu adoro mesmo. Então, Marizinha, obrigada mesmo por tudo. Meu Deus do céu! São muitos os livros que a editora Todavia me enviou recentemente. Eu vou começar por esse que eu estou muito ansiosa para começar a ler, que é Maneiras de Ser, do James Bride. Olha só aqui o que temos na quarta capa escrito. Esse livro nos mostra que para enfrentar as crises do presente e imaginar mundos melhores, precisamos aprender a levar em conta um mundo mais que humano, aquele composto não somente por nós e pelos outros seres vivos, mas também pelos rios e florestas, pelos computadores e carros autônomos, pelas inteligências artificiais do futuro e pelos vestígios de nossos ancestrais. Neste livro urgente e revelador, James Bridle, não sei, nos convoca a formar novas relações com inteligências não humanas e agir politicamente com base em uma radical diversidade cognitiva. E essa capa, não é? Da Otessa, eu não sei pronunciar o sobrenome dessa escritora, eu preciso ir atrás de saber fazer isso. Morte em Suas Mãos, que capa linda. É da autora de Meu Ano de Descanso e Relaxamento, que foi um livro bem hypado assim, na época quando ele foi lançado. Aqui temos uma recém-viúva, Vesta Gu, que se muda para outro lado do país a fim de viver seus últimos dias passeando com um cachorro em bosques pitorescos e remando nas águas cristalinas de um lago enquanto relembra os bons momentos ao lado do marido. A promessa de uma velhice pacata, contudo, é destroçada quando ela encontra por acaso um bilhete em uma de suas caminhadas matinais, que é o seguinte: seu nome era Magda, ninguém jamais saberá quem a matou, não fui eu. Aqui está o seu corpo, caraca. Essas 4 frases curtas lançam a narradora em uma longa busca durante a qual precisará enfrentar não só a hostilidade de seus vizinhos, mas também de suas próprias memórias e frustrações. Ágil e surpreendente, esse livro vira de ponta cabeça os clichês do romance policial para mostrar por que a escritora é uma das maiores sucessos da atualidade. Ela nasceu em Boston, então é estadunidense, certo? É filha de mãe croata e pai iraniano. Do Hervé Guibert ao amigo que não me salvou a vida. Jornalista, fotógrafo, amigo de Michel Foucault, Barthes e Isabelle Adjani, Hervé Guibert foi figura proeminente no circuito intelectual parisiense nos anos 80. O que eu falei agora, gente? Morto de AIDS em 1991, aos 36 anos, ele se tornou uma das primeiras faces públicas da doença na França. Publicado originalmente em 1990, Ao Amigo que Não Me Salvou a Vida já teve mais de 400 mil exemplares vendidos. Dono de um estilo ao mesmo tempo cativante e perturbador, além de obcecado pelo desvelamento de si, Guibert foi pioneiro da autoficção num tempo em que esse gênero, hoje consagrado, era visto com desconfiança. Olha, gente, eu não conhecia esse escritor e já ouvi falar bastante, já li bastante também
da autoficção, né? Interessantíssimo, e achei linda a capa, gostei muito da tipografia. Muito, né, específicas. Gostei da tipografia, é isto. Correspondência anotada entre Mário de Andrade e Rodrigo M.F. de Andrade. Há cerca de 300 cartas trocadas entre os dois narram uma viagem epistolar histórica escrita por duas figuras centrais do modernismo brasileiro. Reunidas pela primeira vez, testemunham um compromisso apaixonado com o Brasil e com a preservação de seu patrimônio cultural. Gente, eu não conhecia essa relação. Eu adoro ler cartas, eu tô descobrindo isso muito recentemente. Olha que linda essa edição quando você abre. Adoro também quando trazem fotografias antigas assim. Esse daqui eu tava querendo, hein? Tenho certeza que muitos de vocês aí também. E muitos de vocês já leram. Eu tô assim atrasadíssima. Escrever é muito perigoso, da Olga Tokarczuk, novo livro dela, só que de ensaios e conferências. Eu adoro escritor falando sobre escrita, sobre literatura, amo as conferências, então tô curiosíssima para ler esse livro, e eu adoro que agora eles colocam um corte todo colorido, só que eles colocam um prêmio Nobel escrito. Pelo menos na capa, né? Pá! O Crime do Bom Nazista, Samir Machado de Machado, o novo livro dele. E assim, já leram e me indicaram esse livro. Quando eu postei no Instagram, falaram coisas muito boas. O ano é 1933 e um dirigível deixa Pernambuco em direção ao Rio. O Zeppelin vinha da Alemanha, onde poucos meses antes o agitador de cervejarias que se autodenominava o Führer havia recebido do parlamento poderes absolutos de chanceler. Das cabines ao jantar, passando pelo impecável mordomo que atendia os passageiros, tudo era pensado para uma clientela acostumada com o que havia de melhor. Tudo menos um misterioso e terrível assassinato ocorrido no meio da noite. Há um policial a bordo e um criminoso à solta, e todos, o médico eugenista, o crítico de arte, o comissário de bordo, são suspeitos. Literatura aí, policial. Olha, também bonito essa guarda aqui. O Castelo de Gelo, gente, que linda essa capa, de Tarjei Vezaz. Nunca ouvi falar, mas temos aqui uma Nobel falando sobre a Doris Lessing, como é simples este romance, como é sutil, como é potente, como é diferente de qualquer outro. É único, inesquecível, é extraordinário. Em meio ao frio cortante e à escuridão do fim do outono norueguês, um vínculo singular aflora entre duas meninas. Cis é popular, a líder entre os colegas da escola. Recém-chegada ao vilarejo, é solitária, mas tem uma personalidade marcante. Neste romance melancólico, repleto de alusões, promessas, segredos jamais revelados, muitas perguntas são feitas, mas poucas são respondidas. Com uma narrativa breve e densa, o escritor descreve o maravilhoso cenário de inverno em que explora as angústias e paixões do fim da infância, e a devoção à amizade e à memória. Aí nós temos isso daqui, que eu também, assim como o livro da Olga, eu estava ansiosíssima para que chegasse. A editora, todavia, está publicando agora os livros do Antônio Cândido. Para quem é da área de letras, de estudos literários, isso daqui, isso daqui é uma pepita de ouro, tá? Isso daqui foi retirado de uma mina e enviado diretamente para minha casa, porque isso daqui... Meu Deus do céu. Mas brincadeiras à parte, então, iniciação à literatura brasileira, literatura e sociedade, discurso e a cidade, os parceiros do Rio Bonito e formação da literatura brasileira. Classicaços, gente, classicaços. Durante minha graduação, eu li muito desses livros aqui. Dificilmente, né, para as disciplinas, eu li um livro inteirinho. Nós líamos capítulos e tudo mais, então eu passei por todos esses livros aqui, eu não vejo a hora de lê-los, dessa vez, por que não, né, de cabo a rabo. Vamos ver aí se isso acontece nos próximos meses. E eu amei essas edições, estão lindíssimas. O Poder é um romance histórico escrito pelo personagem Neil Adam Armour, na tentativa de explicar a formação da sociedade em que vivem naquele momento. Nós temos aqui uma pegada feminista que vai colocar em xeque o patriarcado. O Poder, da Naomi Alderman, está sendo adaptado para uma série da Prime Video, então eles me enviaram uma edição e fiquei bastante curiosa para ler esse livro. Em um futuro próximo, as mulheres desenvolvem um estranho poder. Elas se tornam capazes de eletrocutar outras pessoas, infligindo dores terríveis até a morte. De repente, os homens se dão conta de que não estão mais no controle do mundo.
Adorei. Ah, sim, e foi a editora Planeta que me enviou o livro, tá? Então, muito obrigada, porque eu adorei essa premissa. Também apoiei essa edição de Uma Mulher no Limiar do Tempo, de Marge Pierce. Esse é considerado um livro clássico da literatura de ficção científica utópica e da literatura feminista, e não tínhamos até então. Fiquei muito curiosa e ansiosa por essa leitura, então temos aqui, publicado pela editora Mina, com tradução de Elto Furlaneto. Então eu fui na feira do livro da Unesp. Eu já mostrei esses livros lá no Instagram, então vou passar rapidamente para mostrar mesmo quais foram os livros novos por aqui que eu adquiri na feira. Eu fiz a festa basicamente na editora Bazar do Tempo. Me faltava esse volume aqui da coleção Pensamento Feminista Hoje, que é o Sexualidades no Sul Global, com organização da Heloísa Buarque de Holanda. Também lá do Bruno Latour, Onde Aterrar, Como se Orientar Politicamente no Antropoceno. Vi alguém indicando esse livro, fiquei curiosa, então adquiri com 50% de desconto, né? Porque as editoras que lá vão têm que oferecer, vender seus livros com no mínimo 50% de desconto. Da Anne Carson, esse livro de não ficção, Eros, o Doce Amargo. Aí da Helene Cixous, O Riso da Medusa, é uma escritora que eu ainda não li nada dela e eu preciso, assim, pra ontem. Da Sayaka Murata, lá eu comprei Terráqueos. Eu li recentemente o Querida Combine dela e amei. Me indicaram fortemente esse, falaram que é um livro mais doido ainda do que o outro. Então temos aqui até a capa nela estranha. Adorei. Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso. Um novo modelo para o futuro. Para o escritor, o verdadeiro potencial para a solução dos problemas que nos afligem está nas plantas. Eu tô me voltando mais para essa linha, né, de pesquisa, de estudos, que se volta para o não humano também. Então aqui temos esse livro, estão indicando bastante para mim. E por fim, a Teoria da Bolsa da Ficção, da Ursula Le Guin, que é uma escritora de ficção. Já lemos aqui em leitura conjunta, inclusive, mas aqui nós temos ela falando sobre literatura e eu fiquei muito curiosa. Eu achei essa edição, gente, lindíssima, tá? Porque é da N-1 Edições. E aqui nós temos folhas costuradas, costuradas mesmo, tá? Com linha. Aqui, isso daqui na borda são linhas. E aí nós temos dentro das costuras cartões postais. São 8 páginas costuradas, dando 4 bolsinhas dessas com 4 postais dentro. E isso deve ter a ver com o que está sendo tratado aqui, ainda mais teoria da bolsa da ficção. Daí eu vou ler e conto para vocês com pormenores, tá bem? Chegaram recentemente aqui, eu nem tirei ainda, nem deu tempo de tirar do plástico essas 2 edições de livros lançamentos da Dublinense. Esse daqui chegou hoje, Indígenas de Férias, Thomas King. Mimi e Bird são um casal indígena, ela Blackfoot e ele Cherokee. Os dois viajam pela Europa seguindo a rota dos cartões postais enviados por Leroy Bullshield, tio de Mimi, ou Leroy, não sei, depois dele ter sido retirado de sua reserva indígena para se tornar atração em um show de faroeste. Ao partir, Leroy havia levado a bolsa Crow, um importante artefato da família, e é com o argumento de recuperá-la e descobrir o paradeiro do antepassado que Mimi e Bird justificam suas andanças pelo mundo. Uma aventura tão insólita quanto profunda, em que íntimo e político se encontram. Adorei a premissa desse livro, inclusive a capa. A Luísa Zardo arrasa, assim como está arrasando nessa daqui também. Um outro livro do Afonso Cruz, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Eu adorei esse título, eu adoro os títulos de livros dele. Em um Oriente ficcional circulam vários personagens fascinantes. O pragmático dono de uma fábrica de tapetes, sua esposa herege, uma mulher que sonha em se casar, um hindu que deseja ser o seu marido, um poeta mudo, uma criança perdida e outra encontrada. Cada um deles carrega características notáveis, uma marca dos romances de Afonso Cruz, e suas trajetórias nos falam de perda, solidão, amor e religiosidade. Uma narrativa que ultrapassa as diferenças entre Oriente e Ocidente para falar sobre como, onde quer que estejamos, nunca estamos absolutamente sós. Já me pegou. Essa premissa já me pegou. A Aleph está em uma nova era, e eles me enviaram Irmãs da Revolução,
o lançamento deles, que é uma antologia de ficção especulativa feminista. Então são várias escritoras aqui, com organização de Anne van der Meer e Jeff van der Meer, uma cuidadosa seleção do melhor da ficção especulativa feminista dos últimos 50 anos, escolhida por 2 dos mais respeitados especialistas da atualidade. Alguns dos nomes: Angela Carter, Octavia Butler, Ursula Le Guin, que agora acabamos de falar, Okorafor, são algumas das autoras que participam desta coletânea brilhante e inspiradora. Eu tô muito curiosa para ler. E que capa linda! Formas Feitas no Escuro, lançamento da editora Fósforo, da Leda Cartoon. Ele está catalogado como contos brasileiros, mas aqui vocês podem ver que são textos bem breves. Então, mini contos, talvez, não sei. Eu fiquei bastante curiosa porque esse livro, até na orelha, ele é difícil de ser definido. Quem escreve a orelha, que é Angélica Freitas, diz aqui: já nas primeiras páginas, me perguntei se poderíamos considerar esses textos breves como relatos de sonhos. Sonhos não seriam formas feitas na escuridão do sono? Há uma atmosfera onírica, um homem que subia montanhas, mas nunca chegava a seus cumes nevados, um homem que mudava de cor conforme a época do ano. Os textos concisos lembram também fábulas ou narrativas muito antigas que alguém ouviu no mercado distante ou que um viajante trouxe para casa depois de suas andanças. Ah, meu Deus, tive um surto, numa viagem que eu fiz, pensando que depois que eu voltasse da qualificação do mestrado eu fosse ter tempo para... Assim, eu até tive, mas eu escolhi outro livro, acabei mudando de ideia. Mas pensei que eu fosse ter um tempo para ler esse livro aqui, Espairecer, que é Leitura de Verão, 2 escritores e uma temporada na praia, da Emily Henry. E aqui nós temos 2 escritores de gêneros diferentes. Então ele é de ficção literária e ela é de best-seller, romance com água com açúcar, sabe? Romance romântico. E aí eles vão fazer o desafio de um tentar escrever no gênero do outro. E eu achei essa premissa muito, sei lá, engraçada, sabe, espirituosa, assim. Eu acho que vai dar pano pra manga. É claro que eu tô esperando talvez alguns clichês, o romance entre os dois, blá blá blá. Mas me parece muito gostosinha essa leitura, então eu comprei. Vamos ver quando que eu vou conseguir ler, e aí assim que eu fizer, conto pra vocês. Da editora Cobogó, Janelas Abertas, conversa sobre arte, política e vida. Tenho me interessado bastante sobre essa inter-relação entre arte e política, e aqui nós temos vários textos, então a coletânea com textos de vários artistas falando sobre esses vieses aí que perpassam a arte. Gostei muito, lançamento da editora Cobogó. Da editora 34, chegaram aqui 2 livros do Tolstói, Cade Murat e O Cupom Falso. Esse daqui não é um lançamento, mas este é, tá? O Cupom Falso, inclusive, tem tradução de uma mulher, e eu achei sensacional, Priscila Marques. Depois de levar a arte do romance ao seu apogeu com Guerra e Paz e Ana Karenina, Tolstói, no auge de sua fama, dedicou-se a buscar uma forma minimalista, capaz de condensar nas poucas páginas de uma novela toda a riqueza e a complexidade de um grande romance. Concebido ao longo de mais de uma década, gente, e publicado somente em 1911, um ano após a morte do autor, então a publicação póstuma, o Cupom Falso está estruturado em 2 partes simétricas. Se na primeira, a falsificação de um cupom, espécie de uma nota promissória com valor de dinheiro na sociedade russa da época, por um jovem estudante, dispara uma sequência de acontecimentos catastróficos envolvendo múltiplos personagens, na segunda parte assistimos a um movimento reverso, em que as ações humanas passam do mal à redenção. Mestre na arte narrativa, Tolstói alcançou em O Cupom aquilo que a tradutora Priscila Marques definiu com exatidão no pós-fácil como uma forma justa, isto é, uma forma literária capaz de expressar artisticamente sua implacável sede de justiça e verdade. Achei sensacional. Vou sumir quando a vela se apagar, de Diogo Bricito. O escritor diz aqui na carta que começou a escrevê-lo para imaginar a vida do bisavô Jaime Cume, que desapareceu em São Paulo no começo dos anos 1930, antes de a minha avó nascer. Apesar de ser um texto de ficção, o romance é resultado de muita pesquisa histórica. Revirei arquivos públicos e conversei com membros da comunidade sírio-libanesa para entender melhor como era a vida de um árabe naqueles anos em terras paulistanas. Tentei recriar no livro esse fascinante universo que girava em torno da Rua 25 de Março, dos armazéns, das lojinhas de tecido, das caixas dos mascates, das redações de jornais, dos pratos de esfirra. Nunca pude conhecer meu bisavô Jaime, mas pelo menos consegui conhecer um pouco melhor a cidade que ele habitou há um século.
Pelo que eu entendi aqui, essa figura central vai desaparecer. Então também é um livro que fala sobre isso, sobre a ausência. Achei que traz uma temática muito diferente, né? Única até mesmo, ou pelo menos para mim, para minha bagagem literária. Então tô curiosa, não vejo a hora de ler. Chegaram da editora Companhia das Letras, em seus vários selos, alguns livros, como Chuva de Papel, o novo livro de Marta Batalha, escritora de A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, que recebeu até um filme aí, como adaptação, que eu não li, mas assisti e adorei. Fiquei também curiosa para ler, porque dizem que A Vida Invisível é um livro diferente, principalmente no seu final do filme. E aqui está o novo livro da escritora. Do Mark Twain, também As Aventuras de Tom Sawyer, é uma edição comentada pelo selo, pela editora Zahar. Esse é um clássico, né? Um dos romances mais amados da literatura universal. Narra as incríveis peripécias do protagonista e seu bando de ladrões. Então, imagino aqui uma construção também do crescimento de personagens centrais. Em uma campanha com a astróloga e taróloga Tatiane Lisbon, a papisa, a editora Companhia das Letras selecionou junto dela, claro, os melhores títulos para os signos. Eu sou de Câncer, e eles, então, delicadamente me enviaram o livro, que eu queria muito, eu ainda não tinha esse livro, da Barberry, Muriel Barberry, que é Uma Rosa Só. É o último livro dela lançado, para quem não lembra, ela é autora de A Elegância do Ouriço, que eu ainda também não li, mas quero muito, e isso, há mais de 10 anos já. Da editora Rô, com o novo da Margaret Atwood. E aqui, mais uma escritora falando sobre literatura, escrita, mais ensaios de uma escritora. Alvos em Movimento, uma coletânea de trajetórias. E tem um capítulo falando sobre Mrs. Dalloway. Minto, é A Mulher Indelével o título. É Alfarol, sobre Alfarol de Virginia Woolf, que ela vai tratar aqui. Ainda não li, mas eu tô curiosíssima para saber o que ela disse sobre o livro. Um Homem Chamado Ove, de Frederick Beckman. Por conta da adaptação que chegou aos cinemas, a editora Rocco me enviou então um exemplar do mesmo escritor de Gente Ansiosa, né? O filme, que é a adaptação desse livro, é O Pior Vizinho do Mundo, estrelado por Tom Hanks. Da editora Antofágica chegaram os seus últimos 3 lançamentos, o Êxtase Contos, da escritora Catherine Mansfield, que teve uma forte ligação com a Virginia Woolf. Da Jane Austen, o Emma, um calhamaço, vai. Esse daqui eu ainda não li. Dos 6 romances da Jane Austen, eu só li 3, e esse é um dos outros 3 que eu ainda não li. Também já li, mas eu amaria reler, inclusive com vocês, Madame Bovary, do Flaubert. Essa edição, belíssima. E é um clássico incontornável da literatura ocidental. Lindo, arrasaram. A editora Fósforo lançou esse livro que eu lembro de anos atrás ter lido em uma disciplina que eu peguei da Faculdade de Educação, então era Ciências Sociais aplicadas à educação. Eu li um dos textos aqui desse livro, que tem 3 ensaios sobre arte e também sobre a perspectiva, o olhar sobre o corpo da mulher, que se chama Modos de Ver, do John Berger. Eu adorei na época que eu li, eu não vejo a hora de ler agora o livro por inteiro, né, os outros 2 textos também. Então, lançamento da editora Fósforo, arrasaram em trazer para o nosso mercado este livro aqui. A editora Morro Branco me enviou um livro, gente, que está na minha wishlist há bastante tempo, por um só motivo. Ele é associado ao movimento estético Dark Academia. Vocês já ouviram falar do Dark Academia? Eu tenho várias críticas em relação a isso, mas eu acho bem interessante alguns dos temas que ele acaba suscitando. Vita Nostra está no catálogo da editora Morro Branco, da Marina e Sergei Diatchenko. Algumas pessoas já leram, eu vi alguns vídeos sobre, e eu achei bem interessantes os comentários que fizeram a respeito dessa leitura. Então nós temos Sasha, que está no que deveriam ser as férias de verão, perfeitas com sua mãe quando conhece o misterioso Fahid. Coagida por esse estranho a realizar as mais peculiares tarefas, ela deve ir contra a vontade de sua família e se inscrever no remoto Instituto de Tecnologias Especiais. Sasha logo descobre que essa não é uma faculdade comum.
Os livros são impossíveis de ler, as lições obscuras e o próprio conhecimento se recusa a ser memorizado. Apesar disso, Sasha rapidamente passa por metamorfoses que desafiam a matéria e o tempo, com experiências que nada têm a ver com o que ela poderia ter sonhado, mas que de repente são tudo o que ela poderia desejar. Mas o aprendizado tem um custo e eventuais transgressões serão punidas exemplarmente. Se não for Sasha a sofrer, as consequências serão seus entes queridos. O medo não pode prevalecer. Uma mistura complexa de magia, ciência e filosofia, cuidadosamente estruturada pelos principais autores ucranianos, uau, de fantasia da atualidade. Essa obra surpreendente de ficção metafísica irá transportar o leitor a um lugar muito além de sua imaginação. Enfim, muito curiosa, né? Porque diferentona essa descrição. E aí, gente, tenho mais duas coisas para mostrar para vocês que ficaram aqui no chão porque são grandes. Eu vou deixar o melhor, assim, a estrela desse book haul por último, mas antes, deixa eu mostrar pra vocês esse box que a editora Nova Fronteira me enviou de livros do Umberto Eco, tá? Cara, isso daqui tá um arraso. Olha esse box, o detalhamento, o acabamento que fizeram em dourado. Então nós temos aqui O Nome da Rosa, classicaço, ainda não lido por mim. O Pêndulo de Foucault, outro também. E por fim aqui, O Cemitério de Praga, todos eles com dourado também aqui na lombada. E no corte, um corte trilateral em marrom. Aqui veio junto um folheto sobre o autor, também sobre as obras, tá? Então, por fim, o terceiro volume dos diários da Virginia Woolf, que estão sendo publicados aqui no Brasil pela editora Nós. Eu comprei na pré-venda, veio junto com esse papel de seda, sempre vem também o livro dentro dessa bolsinha de pano. Então aqui, o terceiro volume. Linda essa foto da escritora aqui na capa. Cada uma das edições tem uma foto dela diferente. Um postal com a foto da capa também. E a foto da capa também está no marcador, assim como a capa aqui atrás. Gente, isso daqui, sério, minha paixão por essas publicações da Nós, da obra de Virginia Woolf. Eu sou eternamente grata a essa editora por conta disso. A única coisa que eu não gosto dessas edições é que elas são muito próximas, ficam muito próximas aqui da cola, tá vendo? Então você tem que abrir muito para poder ler e isso faz com que acabe marcando facilmente, rapidamente, a lombada já tá marcada. Mas linda, continua sendo linda, e livro é para ser lido, manuseado e tudo mais, para viver com a gente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades todas. Fiquei um tempinho sem postar book haul, mas a gente sempre volta, porque eu adoro agradecer por todos os recebidos e também mostrar o que eu comprei e o que foi recebido, enfim, o que está sendo lançado também. Muito obrigada a todas as editoras, às apoiadoras, aos escritores que me enviaram suas novidades, seus carinhos, essas delicadezas aqui em lembrarem do Literaturice de mim. Muito obrigada aos madrinhos agora pela oportunidade de continuar aqui com a programação do Literaturice, com esse tipo de conteúdo, de entretenimento. Eu sou eternamente grata por esse apoio dessas pessoas que acompanham o Literaturice assim de perto. Então, se você não conhece ainda a campanha de financiamento coletivo do Literaturice e quer se tornar um apoiador para fazer parte da história do Literaturice, da continuidade desse canal, o link para a nossa campanha está no box de descrição. Acesse e veja toda a campanha, todas as recompensas e a gente vai se falando. Muito obrigada, beijo e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!